e também tem volume de trabalho. Então, boa noite. Iniciando aqui a gravação da nossa aula. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, né? Então, a gente vai trabalhar hoje o slide, vai falar um pouquinho das características da qualidade da água, né? Digamos, é um conhecimento assim mais, digamos assim, técnico, né? Mais voltado realmente para a qualidade da água, né? Para esse controle dessa poluição, né? Mais específico, né? E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, vocês fiquem à vontade de ligar o microfone, levantar a mão, falar aqui no chat, né? Ou outro instrumento que tem por aí novo, né? Que o Google criou, né? Fiquem à vontade aí para intervir no momento que vocês acharem interessante, tá? Não tem problema nenhum eu parar a fala e a gente retomar, né? Alguma dúvida que vocês tenham. Se alguém também tiver alguma experiência, né, se tiver algum conhecimento, pode também compartilhar com a gente, tá? É uma ciência, né, e sempre as informações elas estão sendo atualizadas, tá surgindo termos novos, né, na ciência, estudo novo. Então a gente sempre está aprendendo um pouquinho, tá? Não quer dizer que eu sei tudo. A gente está sempre buscando, estudando, lendo, tentando se atualizar, né, dentro das normas, dentro da legislação, tentando ficar mais próximo daquele conhecimento, né, que está sendo trabalhado, né? Mas a gente sabe que há muitas mudanças em tudo, né, em tecnologia, em tudo. Então, quem quiser compartilhar também, fiquem à vontade, será com certeza bem-vindo, né? Para a gente aqui aprender, né, desse tema aí tão importante, tão relevante aí para a nossa vida, né? Para nós que precisamos tomar água, beber água de qualidade, para o sistema como um todo, né? Os animais precisam de água, o solo precisa de água, então tudo está voltado na água, né? Então a gente entender um pouquinho, a gente está aí aprendendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Não somente para uma informação técnica, né? Para um profissional, né? Que precisa saber desse conhecimento, mas a gente pode usar também para a gente, tá? Então deixa eu compartilhar aqui o slide para a gente se organizar aqui na nossa fala, tá? Vocês só me dão um ok aí se vocês estão vendo o slide, tá? Tá. Apareceu aí? Apareceu. Então, aqui pelo meu controle aqui, a gente vai falar no slide 4, né? Digamos assim, é o nosso quarto assunto, entre aspas, né? Porque eu estou fazendo recorte, né, de alguns temas, juntando aqui nos slides. Aí, gente, eu estou aí trabalhando uma apostila, retrabalhando, né? É uma apostila porque eu perdi, né, na última aula, no último ano, né, o material, e aí eu vou ver se para a semana que vem eu já tenho uma apostila com, com os conceitos mais detalhados para vocês, tá? Eu já estou já finalizando, e assim que eu terminar ela, eu vou deixar disponível para vocês como fonte de consulta, tá? Aqui é o resumo, né, que a gente precisa entender a informação geral. Aí eu vou pedir para vocês lerem outros materiais, outras referências também, né? Principalmente a norma, né, que a gente vai se basear pela norma, pela legislação, né? E aí é importante a gente estar juntando tudo isso, tá? E aí, como o tempo aqui é, entre aspas, assim, curto e também não dá para ficar a gravação longa, aí a gente acaba dando uma resumida, né? Para justamente facilitar. Então, nesse slide, como eu falei, né, a gente vai ver alguns padrões e também algumas características da qualidade da água. Digamos, alguns parâmetros dela, né? Agora que a gente vai enxergar como é, por exemplo, que eu vejo, que eu considero uma água boa, uma água de qualidade para beber, ou seja, uma água potável, né? Quais são os parâmetros para mim dizer, olha, essa água está potável, ela está boa para beber, ela vai fazer bem para a minha saúde, saúde
Que aí se estende, né, para as outras coisas também, né, para os animais, para uma irrigação, para os outros usos, né? Aqueles usos que a gente falou na última aula, né, os usos construtivos e não construtivos, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se o meu slide passa. Então aqui lembrando, né, a água, né, na sua essência, digamos assim, a sua estrutura, a sua composição química da água, né? Que ela vem ali, por exemplo, de uma composição química. Vocês podem já imaginando, né, já estudando que a composição da água, né, ela está muito alinhada à questão química, né? Alguns termos químicos a gente vai precisar bastante para a gente estar entendendo sobre a água como um todo, né? Porque ela basicamente ela é composta por um elemento, por uma substância química, né, que ela vai dar uma formulação. É o caso aqui da água, que é composta, né, como a gente está vendo aqui, né, o desenho, né, aqui uma molécula, né, de água. Então, ela na sua composição pura, ela é composta por 2 hidrogênio e oxigênio, né? Então, ela tem uma composição molecular, digamos assim. Então, é aqui que é essa essência, essa constituição, tá? Então, a gente já falou bastante que essa água ela é fundamental para viver, para a vida, né? É claro que a gente tem água do rio, água do mar, tem água disponível aí, né? Só que uma grande parte delas não está boa. Principalmente porque tem águas que está, digamos assim, disponível, né? Como a água do mar. Não dá para beber água do mar, né? Que ela é de mais salgada, tem muito sódio. E a gente percebe também que as águas doces, elas estão contaminadas, estão poluídas, né? Se a gente olhar lá na beira do rio aqui de Abaetetuba, a gente vai ver lá a quantidade enorme de lixo e talvez o aspecto da água esteja diferente. Então também não dá para beber aquela água lá da beira do rio. Ou tomar banho, né? Porque provavelmente ela não esteja de qualidade, porque ela deve estar contaminada, deve estar poluída, não está de acordo com a norma, com os parâmetros que a gente vai ver hoje aqui, tá? Só para a gente refletir aí que essa composição da água, tá? Então, como eu estava falando, né, essa água ela tem que estar de qualidade. Mas o que me leva, o que o legislador, o que os pesquisadores, né, cientistas, consideram uma água de qualidade, né? Que a gente fica falando por aí, água de qualidade, mas o que é isso? Então, o primeiro processo dela, né, que está, inclusive, a maior parte das coisas que a gente vai falar aqui, gente, a gente pode verificar lá na portaria, tá? Do Ministério da Saúde, essa portaria nova, né, que tem, que eu até coloquei para vocês. Vou ver se eu mostro para vocês no término aqui do slide, só para vocês terem uma ideia, né, porque lá nessa portaria, que seria a portaria 888 de 2021, ó, ela tem bastante conceito lá. Conceitos fundamentais para a gente entender as outras questões, né? Porque às vezes a gente fica falando algum conceito e aí a gente não entende aquele tema porque a gente não sabe o conceito daquela palavra, né? Por exemplo, para a gente considerar uma água de qualidade, né, a gente tem que seguir, por exemplo, alguns requisitos, né? Que vai justamente desencadear nesses parâmetros que a gente vai falar lá na frente. Então, a primeira delas é que a água ela tem que, digamos, obedecer a alguns requisitos organolépticos, né? Aí, o que seria esse organolépticos, né? Por exemplo, eu coloquei algumas situações aqui que a gente pode considerar a água organoléptica, né? Seria, por exemplo, a água não possui cor, não possui sabor, não possui odor, né? Então, a gente já tem esse conceito lá do ensino fundamental. Aquela história da água inodora, incolor, insípida, né? Acaba chegando a esse mesmo conceito aí que a gente acabou de falar. Água inodora, sem a cor, desculpe, sem o cheiro, né? Água incolor, sem cor, e insípida, uma água, como é que eu considero? Uma água sem cheiro, né? Por exemplo. E aí, lá na portaria, né? 888 de 2021, vocês percebem que ela está atual porque ela foi reformulada agora recentemente, ano de 2021. Tá? Então, ela está atualizada, né? Então, no artigo 5º, no parágrafo 5º também, ó, não, desculpa, 4, que juntou demais aqui, ó, tá
está apresentando lá os padrões organolépticos, né, da água, né? Que é o conjunto de valores permitido para os parâmetros característicos, caracterizado, né, por provocar estímulos sensoriais, olha, está voltando lá, ó, que afetam a aceitação para consumo humano, mas que não necessariamente implica risco à saúde, né? Então, ele está se referindo a essas características primárias, digamos assim, de qualidade da água, tá? Que lá no nosso parâmetro ele está dizendo quais os limites que tem que ter, né? E tem que obedecer, né? No caso, para ele alcançar essa qualidade, né? Os outros, né? Digamos, a gente já tem mais contato, que seriam os parâmetros físicos, a gente vai ver, né? Quais são esses parâmetros lá na frente. Por exemplo, a gente está sempre citando aqui uma ideia, né? De um parâmetro físico. Então, essa água ela tem que ter um aspecto, digamos, agradável, não ter cor, como já está aqui, organoléptico, né? E também já aparece um termo novo aqui, como turbidez. Ó. Então, ela tem que ter um limite de turbidez, ou seja, essa água ela não pode ter sedimentos. Tem equipamentos, né, que a gente consegue verificar se a água tem sedimentos, porque, de repente, esse sedimento não está visível à nossa vista, né, aos nossos olhos. Mas ele está lá. Aí precisa de um equipamento, de um aparelho que vai verificar, digamos, esse parâmetro físico, turbidez. Tá? É um exemplo, tá? Tem outros parâmetros físicos que a gente vai ver lá na frente, já na próxima aula, que a gente vai ver o parâmetro, o que é a turbidez, que eu já vou lá dar o conceito certinho, bem já descrito, e mostrar o aparelho que faz a análise. A gente tem turbidez no IF, então vocês vão ter o contato com o equipamento, tá? O instrumento, né? Desse parâmetro. Então, nós temos o primeiro lá, que é principalmente em relação à cor, sabor e cheiro da água, o físico, o químico, né, que, digamos, é a maior quantidade, é um problema bem maior, né, porque a gente pode imaginar aí uma diversidade de empresa, de indústria, que trabalham aí diferentes tipos de produtos químicos, né? Não só químico, né, mas material orgânico, por exemplo. Então, se a gente pensar nessa diversidade, nessa quantidade de produtos químicos, de elementos, né? Por exemplo, pensar na tabela periódica, a quantidade de elementos químicos que tem, né? Então, gera uma complexidade muito grande. E o problema disso, dos elementos químicos ou dos compostos químicos, seria principalmente aquelas substâncias que são nocivas, né? Ou são tóxicas para a gente. Por exemplo, se a água tiver muito metal pesado, né? Por exemplo, tiver cádmio em excesso, tiver mercúrio, né? O pessoal usa muito no garimpo. E aí, então, o excesso desse material, por si só, a quantidade mínima dele já é um poluente forte, né? E se aumentar o nível ainda, ele se torna muito perigoso para a nossa saúde. E não só a nossa saúde, né? Mas também pode estar se acumulando, né? O bio se acumulando em peixes, em outros materiais, a gente está consumindo isso, e aí a gente também vai estar, digamos, né, sofrendo aí uma contaminação aí, digamos assim, por vetor, né? Como a gente tem falado aí das doenças, né? Então, a lista é extensa na norma desses produtos, tá? Químicos que, apesar de ser prejudicial à saúde, entre aspas, porque tem alguns também que ajudam, a norma ela tem os limites, né? Que a gente vai ver aí mais ou menos. É difícil decorar todos, né? Mas é para a gente ter uma ideia aí do geralzão, tá? E aí, finalizando, né, essas características que devem obedecer à qualidade da água, tem as características biológicas. Ou seja, a água não pode ter organismos que a gente fala de patogênico, né? Ou vermes, né, também. Que aí envolve todos aqueles micro-organismos que a gente falou na aula passada, né? As bactérias, os vírus, as cianobactérias, os protozoários, que aí já vai ter uma lista aí de bichinhos, né? Que uma grande parte é microscópica, a gente não vê, né? Então ela precisa fazer, a gente precisa, né? Fazer a análise para saber se ela está com esse organismo, né? Que a maior parte desses micro-organismos
eles são patogênicos, né? Ou seja, eles causam doença para a nossa saúde. Entre eles, né, por exemplo, os coliformes fecais, né? E aí, digamos, caso ele seja observado, seja identificado na análise, a gente não pode beber essa água, tá? Porque aí pode ter lá, digamos, uma água com coliformes, né? O que é o risco dela ter lá? Ter cistos de giardia, por exemplo, de outros organismos, né? Que ele ter, digamos, contato com o nosso estômago, digamos assim, aí ele vai ter contato com sangue quente, ele vai se desenvolver. Digamos, ele está lá na água, lá inerte, por exemplo. Aí a gente vai tomar essa água com esse cisto, com esse material, com essa bactéria, ele vai se desenvolver dentro da gente. Aí pode ocasionar uma série de situações. Então, inclusive a portaria 888 e outras portarias anteriores, elas dedicam aí, se eu não estou enganado, 2 capítulos dessa norma só para identificar, para descrever essa questão biológica. Essa última norma, eles ampliaram o tipo de análise, né? Já envolve, inclusive, esses cistos que eu estou me referindo, né? Por exemplo, a um ovozinho, né? Que ele não está desenvolvido, para justamente já identificar, né? Porque a gente sabe que índice de giardia, até de ameba, né? Na população é muito alta. Então, isso acaba causando até um custo para o governo muito alto. Então, eles já querem identificar esse problema lá na raiz, digamos assim, né? Já cortar lá, né? Já identificar já esse problema e já ampliar esse tratamento, né? Então, para a gente chegar a essa água de qualidade, nós temos que obedecer esses parâmetros, digamos aqui, parâmetros macros, que a gente vai identificar lá na frente, quais são mais ou menos alguns parâmetros que a gente vai ter que identificar para a gente ter essa água de qualidade, tá? Tá, então, como a gente está falando, né, a gente está chamando atenção que todos esses parâmetros, esses limites, eles obedecem uma norma, uma legislação, né? Então, basicamente, tudo que a gente vai trabalhar na qualidade da água, seja do solo ou outras ciências, a gente acaba se encontrando aí, se esbarrando numa lei, numa norma. Então, a gente tem que seguir ela, né? Porque ela está oficial, né? E se alguém não obedece, principalmente os gestores, né, os agentes públicos, não obedecer aquele limite, aquele cuidado, eles estão passivos aí de algum tipo de punição, por exemplo, né, como tem lá na lei de crimes ambientais, né. Então, ele não pode ficar passivo diante do problema, ele tem que seguir a norma, a regra. Então, para essa área aí do conhecimento, né, da água, principalmente, eu selecionei aqui três. A gente precisa aprender um pouquinho mais, a gente precisa ler um pouquinho essa norma, que é para a gente ter esse conhecimento, né? Para a gente saber para onde eu vou. Quando eu falar em qualidade de água, eu já sei que esses termos estão lá nessa norma, nessa lei. Tá? Ele já foi estudado por cientista, pesquisador, e aí o legislador, né, amarrou numa norma que eu considerei três, mas tem outras, tá, gente? Tem muitas, inclusive, né? Então, essas são as mínimas que a gente tem que ter esse contato maior, tá? Por exemplo, a resolução do CONAMA 357, né? Se vocês se lembrarem, né? A gente colocou lá a quantidade de salinidade, né? Que a água deve ter. Se ela é salobra, doce, salgada, ela está aqui nessa resolução, a 357 de 2005, né? Então, ela identifica, né, toda a classificação desse corpo de água, pensar água é doce, salobra, salgada, quais são as classes que ela compõe, que eu vou falar rapidamente lá na frente. E outros conceitos também fundamental aí para a gente entender sobre a classificação dos corpos da água, né? Claro que vocês vão ver outras disciplinas, e a gente vai voltar novamente a esse conceito, né? E também a 430, né, que fala dos padrões de lançamento de efluente. Efluente seria a água residuária, a água que sobra da indústria, né? Que o pessoal usa a água na indústria, sobra aquela água com resíduo e é lançada novamente no corpo receptor. Então, é uma outra área de conhecimento que vocês vão ver com mais profundidade
quando vocês verem gerenciamento de efluente industrial, tá? Aí vocês vão detalhar essa norma aqui. Na verdade, as duas, né? E para a gente, principalmente, entender os parâmetros da qualidade da água, porque a gente está focando muito, né, para a água para beber, né? Para a água para a gente consumir no dia a dia. Que é essa portaria aqui do Gabinete do Ministério da Saúde, que nós já vimos, né, no primeiro slide, a 888 de 2021. Então, é ela que vai definir todos esses parâmetros, os limites máximo e mínimo, como é que é feita a amostragem dessas coletas, dessas análises de água na cidade, enfim, de forma geral. Então, ela que vai definir todo o rito, né, desse consumo, tá? Então, essa norma, essa lei aqui, gente, essa 88 agora, né, porque muda muito isso, tá? Ela é a nossa principal fonte de conhecimento, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nela e vão, inclusive, anotando dúvidas, né? Aí vocês tragam para a gente que a gente vai tentar aí estar esclarecendo melhor para vocês, tá? Essa portaria, gente, ela é anexo de uma portaria de consolidação, ou seja, tudo que se trabalha em relação à qualidade da saúde pública, ela está numa portaria maior, podemos dizer assim. Ela é o anexo dessa portaria número 5, ó, que é de 2017. Ou seja, se a gente pesquisar na internet aleatória, a gente vai encontrar essa portaria consolidada aí, né? Pode ser que ela esteja lá uma outra anexo, não sendo essa. A gente tem que ficar atento que nós temos essa portaria agora aqui, ó, 888, está atualizada. A portaria de consolidação de 2017, ela não foi toda revogada, tá? Ela tem alguns itens revogados. O que revogou foi esse anexo 20, que é essa portaria aqui, tá? A qualidade da água, anexo 20. A pessoa fala só anexo 20. Anexo 20 agora é esse aqui, tá? 888. Até último slide, no último curso que eu dei, eu falei, era 2112. A outra, que era de 2017. A gente trabalhava ela ainda, só que agora mudou, tá? Eu estou ainda me adaptando, estudando, que houve bastante coisa lá que alterou, atualizou. Como eu falei, a questão do cisto, né? Que não tinha essa análise lá. Hoje já é cobrado aí para que, no caso, a vigilância sanitária, né, geralmente cada município tem a sua coordenação, dela fazer essas análises. Tá? Então, a gente vai falar depois, né, que o órgão responsável municipal por fazer esse controle, né, para fazer aí a sua análise, o seu plano de amostragem, né, é geralmente, né, a coordenação de vigilância sanitária municipal, que é a nível município, que está linkado com a coordenação de vigilância sanitária estadual e, por sua vez, a vigilância sanitária federal, tá? Justamente que trabalha especificamente o controle da qualidade de água. E tem vários programas também, né, que compõem, né, todo esse aparato aí para se trabalhar a qualidade de água, tá? Eu trouxe até aqui no lado, gente, uma imagem, né, que a gente encontra na internet, as normas, as resoluções, né, que vocês podem estar buscando. Só que eu já coloquei para vocês essas normas tudinho no grupo. Eu não me lembro se está lá no Cigarra, tá? Então vamos lá continuar aqui. Aí o CONAMA, gente, você já sabe, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. É a coordenação máxima que regula todo a questão ambiental, né, os padrões, né, de emissão, de qualidade. Tem esse colegiado aí, que é constituído de vários cientistas do país, que toma essa decisão. Atualmente, né, o governo ele está meio que independente, né? No caso aí, ele criou essa resolução aqui, é o próprio Ministério da Saúde. Ele já fugiu um pouco aí do CONAMA. E aí, quais são esses parâmetros físico e químico e biológico, né, que a gente precisa, digamos, diferenciar, né? Porque cada um tem uma linha, digamos, de informação, de conhecimento que a gente precisa entre aspas, de repente fazer essa separação, só para termos técnicos mesmo, né? Para a gente saber essa divisão aí, que são termos, que são parâmetros físicos. Vocês sabem que são situações que não mudam, né? Que
não vai, digamos, entrar um outro processo, uma outra substância que vai mudar, né? Vai ser físico, e não tem aquela mudança de parâmetro, por exemplo. E aí nós temos os químicos, que já existe, já é o contrário, já tem, se nós colocarmos diversos elementos químicos, a gente pode formar uma outra substância, né? Então aí acaba tendo essa mudança, né, de processos biológicos, né? Então eu selecionei alguns. O ideal é que a gente vê se todos esses parâmetros, ver cada um conceito, pegar o instrumento, né, fazer análise, né? Só que você já percebe que são muitos, né? A gente vai acabar selecionando alguns, principalmente esses que a gente tem algum material, algum instrumento lá no IF para fazer, tá? E infelizmente a maioria a gente não vai conseguir, até porque também alguns parâmetros precisam de equipamento assim mais sofisticado, assim mais evoluído, principalmente os químicos, né? É muito difícil a gente verificar, por exemplo, o, os, o material orgânico, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio na água, né? Tem que ter uma análise mais profunda, um equipamento mais sofisticado, que a gente não tem, tá? Então, aí, os físicos, nós temos aí a cor, a gente não tem esse colorímetro aí no IF, né? Turbidez, que seria a análise do turbidímetro, né? Nós temos o turbidímetro. Temperatura é muito simples, eu tenho aqui um termômetro meio que manual, mas qualquer termômetro basicamente vê a temperatura da água. Eu tenho aqui uns dois, né? Tem até agora aquele eletrônico, né? Que tem o display, eu tenho também, então é muito simples, né? A gente identificar a temperatura da água. Condutividade, nós temos lá dois aparelhos no IF, um está com problema no eletrodo, o outro eu acho que não está funcionando ainda. Sólidos, nós temos digamos, a metade do material. A gente não tem, por exemplo, um forno, a gente fala de forno mufla, ou seja, um forno com capacidade de temperatura de mais de 500 graus Celsius. A gente não tem esse forno. É justamente para ver os sólidos, para ver se tem lá metal, né? Sabor e odor, isso aqui é relativo, né? Isso daí pode ser o próprio operador, já pode identificar isso aqui. Então, nós temos alguns parâmetros que a gente pode analisar, né? A gente vai falar na próxima aula já desses, já os parâmetros físicos, e a partir deles a gente já vai poder fazer a análise efetiva aí dessa água, né? Para saber, por exemplo, a turbidez, a temperatura, a condutividade. O sólido, não sei ainda, a gente vai ver se, pelo menos mostrar alguns equipamentos que a gente tem lá, né? Os químicos, nós temos aí diversos parâmetros, né? Eu selecionei alguns, porque alguns estão englobados, digamos, dentro de outros. Por exemplo, a alcalinidade, né, que a gente começou a fazer aquele parâmetro lá no IF, né, aquele parâmetro de titulação, a gente vê a alcalinidade da água. pH, eu tenho um pHmetro, um portátil, mas nós temos lá no IFPA, mas está com problema de eletrodo. A dureza da água também a gente pode fazer por titulação, eu tenho que ver os reagentes, se nós temos. Os cloretos, né, aí já é mais difícil, porque cloreto, ele é várias coisas, né? Por exemplo, cloreto de sódio, de magnésio, de cálcio. Então, eu não vou verificar se a gente pode fazer por titulação, mas aí já precisa de um equipamento mais sofisticado. Oxigênio dissolvido, nós temos alguns vidros, a gente pode fazer também, mas a gente não tem oxímetro. Na verdade, eu vou até verificar, mas parece que o pessoal da pesca tem. Aí, a demanda bioquímica de oxigênio, a gente não tem todo o material. Eu estou até adquirindo os vidros aí para a gente ver se a gente consegue. E os nutrientes que a gente tem mais dificuldade, né? Que seria fósforo, nitrogênio, potássio, ferro. É uma lista enorme aí, né? Que aí geralmente a gente precisa de um equipamento mais sofisticado para encontrar. E orgânicos e inorgânicos é o formato geral, né? Que aí engloba muita coisa também. E aí a gente acaba não tendo esse equipamento, tá? Mas é interessante a gente saber esses parâmetros, tá? Comparar lá na norma, e aí a gente faz a coleta da água e manda para o laboratório. Laboratório em Belém, né, tem vários, né, tem contato de um, e aí ele pode fazer todos os parâmetros que envolva a potabilidade da água, tá? Aqui é um globo, um conjunto,
mas não é necessário, em diferentes amostragens, encontrar todos os parâmetros. A lei ela amarra alguns, eu vou mostrar para vocês os que tem que ter, digamos, lá na nossa listinha. Se ela não tiver lá naquela listinha, lá a gente não vai considerar água de qualidade, água potável, tá? Tem que seguir essa norma, essa lei. E os biológicos, né, que seria a colimetria, né, de forma geral, eu tenho aqui um kit, que a gente pode identificar, digamos, os coliformes, principalmente totais, ou E. coli, ou coliformes tolerantes, né, que é o E. coli aqui, que seria fezes, né, identificar se tem fezes, pode ser de humano ou algum animal na água, e aí ela vai estar imprópria, né, para o consumo. E aí, outros parâmetros que a gente não tem, né? Eu tenho um kitzinho que a gente pode fazer coliformes totais E. coli e também inclui aí outros tipos de materiais, como bactérias, cisto e outros que a própria norma ainda deixou em aberto aí a metodologia. Ó. Não criou a metodologia, digamos, para achar esse cisto, né, de bactéria na água. Cianobactéria já é um protozoário maior, né? Ele pode ser, inclusive, verificado a olho nu. Eu também não tenho esse contato aqui, essa análise aqui da cianobactéria, tá? Tem também metodologias. Eu, particularmente, não tive acesso, né, a essa metodologia. Mas ela é um parâmetro biológico, né? Que a norma em si, ela não chega a pedir esse parâmetro, tá? Não está lá naquela lista de de parâmetros, né, que a norma exige. Só em casos, por exemplo, que não tiver incidências, aí sim é exigido esse parâmetro já, tá ok? E aqui esses parâmetros que estou me referindo, que está lá no anexo 11 dessa portaria, né, da 888 de 2021, tá? Então, ela está definindo lá esses padrões, né, geral, lá, organolépticos, né, ela já está englobando todos aqui, e ela marrou aqui o parâmetro, né, esse daqui é uma sigla inglesa, né, que é um número que se refere ao aquele material químico, né, por exemplo, esse número está dizendo tudo. É tipo aquele negócio de doença, né, tem o CAD de doença, aí é a mesma coisa dos parâmetros químicos, ali vai lá dizer lá, ele é americano, é por isso que tem esse nome aí, cara. Até esqueci o nome dessa pronúncia. Acho que até coloquei embaixo. Esse CAS aqui, ó. É o número de referência, né, dos compostos e substâncias químicas, ó, que é um padrão americano. Então é por isso que dá esse número aqui. Então não se preocupe com isso aqui. A gente precisa saber parâmetro, a unidade dele, no caso aqui, é miligrama por litro, e aí o valor máximo permitido, esse VMP. Toda vez que vocês verem essa sigla, é o parâmetro máximo, né? O valor máximo permitido para aquele parâmetro. Por exemplo, se eu fizer as análises de água, o parâmetro máximo que pode ter nessa água é 0,2 miligramas por litro. Tá? Aí segue para amônia, né, que seria aquela cadeia de nitrogênio, né? Aí já é 1,2 miligrama por litro. Cloreto, ele coloca só cloreto aqui, ó. Então, ele é o geralzão. Aí seria diversos cloretos. Geralmente, a gente pensa em cloreto e sal, né? Seria o sódio, né? Então, aí, no caso, é 250 miligramas por litro. Uma quantidade até considerada, né? A cor aparente, ó, que aí já é, aqui já micro por H, ó, por hidrogênio. 15, ó. Aí isso aí é um aparelhozinho que vai medir essa cor, tá? Aí, de cloro, benzeno, olha só o cloro, né? Porque aí há várias formulações, né? No formato do cloro, que a gente vai, se a gente olhar a legislação, essa portaria, a gente vai entender melhor lá a diferença, né? Tem esse 1,2 de cloro benzeno, 1,4 de cloro benzeno, né? São diferentes tipos de cloro que aí também há a necessidade de fazer a análise dele, ó. Eu tenho um kitzinho que a gente pode identificar o cloro total, ou seja, eu não tenho como nesse meu kitzinho que eu tenho aqui identificar se ele é 1,2 de cloro benzeno, se ele é 1,4 de cloro benzeno, se ele é pentabenzeno. Eu só vou saber que tem
um cloro geral lá, o quintezinho aqui, né? Então, eu só vou saber essa especificação se eu tiver um equipamento específico. Dureza total, né? Também de daqui 300 miligramas por litro, ó, o valor máximo permitido. Aí vem ferro, gosto e odor, ó, ele dá uma intensidade 6 aqui, ó. Que era, gente? Eu não entendi isso aqui, tá? Aí temos aí sódio vocês sabem, né? O Na, que é o sal, né? Aí ele dá também aqui a quantidade, sólidos dissolvidos totais, ó. Nós temos volátil, outro tipo de sólidos, sulfato, sulfeto, turbidez, zinco, ó. Então, esses parâmetros aqui, gente, são considerados mínimo para a gente dizer que uma água é potável, uma água de qualidade. Estou achando, eu não estou encontrando uma coisa aqui. Eu acho que eu cortei aqui alguma coisa, porque eu não estou vendo aqui os parâmetros biológicos. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Alguma coisa eu pulei aqui, tá, gente? Que seria os biológicos, né? Eles também fazem parte desse padrão organoléptico aqui. Eu acho que eu torei aqui essa informação, tá? Depois a gente vai consultar aí na norma, na legislação, porque o E. coli ele tem que estar ausente, né? Assim como os coliformes totais, tá? Eles têm que estar ausentes dessa amostra de água, dependendo da quantidade de amostra, porque nós temos lá na norma, amarrando a quantidade de amostra, ele não pode estar lá presente, tá? Se ele estiver presente, essa água também está em desacordo. Então, é aí para a gente ter uma ideia, né, da quantidade de parâmetros que a gente precisa, né, para poder dar essa informação. Ou seja, eu não tenho todos os equipamentos, todo o material. Então, eu vou coletar e mandar lá para o laboratório fazer a coleta. É claro que a gente tem que aprender a fazer a coleta certinho, porque se a gente contaminar a coleta, né, aí a gente não vai ter um resultado fiel. Então, a pessoa que for coletar essa amostra, ela tem que estar treinada, ela tem que estar também capacitada para que não ocorra nenhum problema, né, nenhum um atropelo aí nessa amostra, e aí o resultado vai ser infiel, né? Então tem que ter todo o cuidado, porque qualquer detalhezinho, a amostra contaminada, e aí o resultado vai estar longe do ideal. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Ah, ok, né? Então, de forma geral, lá eu já falei alguma coisa lá da portaria, né? Mas há necessidade da gente dar uma lida lá com mais propriedade, com mais cuidado, para verificar lá uma série de conceitos, né, que a gente precisa para a gente poder ter uma segurança aí em dar um diagnóstico, né, dessa água, né, que vocês vão estar habilitados aí a assinar um termo, né, assinar uma responsabilidade técnica, dizendo se a água está boa ou não, se a água está obedecendo os padrões, claro, né, que tem que saber lá, tem que descrever lá o equipamento direitinho lá da amostra, tá? Então, a gente voltando aqui para a T57, né, para a resolução do CONAMA, onde classifica a água, também a gente recomenda que vocês deem uma olhadinha, principalmente nessa classificação de água, porque eu falei, né, nas aulas passadas, que tem água doce, água salobra e água salina, né, ou água salgada, né, que a gente geralmente fala, mas lá na norma é água salina. Então, nós temos essas três classificações. Só que nós temos, dentro dessas classificações maior, por exemplo, né, nós temos as outras classificações que a gente tem que estudar também, ó. Por exemplo, na água doce, nós temos a classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4. Aí eu coloquei aqui embaixo, né? Que água doce tem 5 classes, ó. Incluindo com a especial, nós temos 5. Ó. A água salobra, ela tem 4, ou seja, ela tem especial 1, 2 e 3. A salgada, a salobra, a salina, né? Ela tem 4 também, especial 1, 2 e 3. Ou seja, nós temos na norma, na resolução do CONAMA, 13 classes de água. Mas para que essa classificação? Por quê, né? Então, o que é que a resolução do CONAMA fez? Ela dividiu justamente para definir, de repente, tipo de tratamento da água. Por exemplo, se eu estou na classe especial,
essa água ela está quase boa, ela está quase natural, ó. Ela está, digamos, próximas condições para consumo, né? Então, ela não precisa ter um tratamento muito avançado, ela precisa apenas de um tratamento simplificado. Ou seja, ela precisa apenas, digamos, de adição de cloro. Essa classe especial, ela não pode receber fluente, ela não pode receber poluição, então ela está bem preservada, digamos assim. E quando ela vai descendo para a classe 1, 2, 3, até a última classe, ela fica mais distante, digamos, daquela água natural, daquela água boa, daquela água onde tem os ambientes, né, aquáticos, os peixes vivendo em harmonia, tudo direitinho. Tá? Então, eu fico, digamos, com o uso mais exigente. Ele está aqui, ó. Então, ele, digamos, essa água é considerada, digamos, para beber, para a gente, para o consumo humano. Ela não é recomendada, por exemplo, para os animais estar bebendo, para a indústria estar pegando essa água aqui, tá? Então, significa dizer que o uso dela é bem restrito a um grupo menor. Quando ela vai descendo, o uso dela fica mais expandido, digamos assim, fica mais exigente. Por exemplo, eu quero uma água só para tomar banho. Então, eu posso usar a classe 1, que ela não tem tanta exigência e também, digamos, eu não vou beber essa água, só vou tomar banho. Ou eu vou só navegar. Aí, digamos, eu vou só andar de barco, aí eu posso usar, tá nessa classe 4 aqui. Uma água que não precisa de tanto cuidado, né? Porque eu não vou beber, não vou ter contato. Mas a partir do momento que eu tenho contato, que eu vou beber, né, que eu vou ter um contato direto, aí então a recomendação é que eu fique numa classe mais acima, digamos assim, classe especial, classe 1. Eu tenho, na minha região só tenho esse manancial água doce classe 1, então eu preciso captar essa água e fazer um tratamento mais convencional. Tá? Então, na norma, na legislação, ele está amarrando diferentes situações. Por exemplo, essa água aqui, ela tem que estar por exemplo, com 5 unidades nefolométricas, a turbidez dela, né? Porque ela está numa classe aqui bem exigente, então a qualidade dela tem que ser também de alto nível. Tá? Assim, o mesmo rito da informação, ela segue para essas outras classes aqui, essa lombra e a salina, tá? Fica difícil falar todas delas, né, descrever, né? Então a gente pede que vocês pesquisem, dê uma olhadinha quando vocês tiverem tempo, que é questão muito de prova que cai em concurso, né? Aí, digamos, a classe 1, qual é o tipo de tratamento adequado, recomendado? É o tratamento convencional. A classe da água salgada, salina, quanto é que tem que ter lá a turbidez? Ele vai dar lá indicativos lá. Isso aí em relação à qualidade daquele ambiente. Os parâmetros para a gente beber a água, digamos assim, né, para consumo, é lá na outra portaria, né, que é a 888. Essa resolução aqui, ela só classifica as águas. Ok? Essa informação que eu estava me referindo, por exemplo, quando a água é mais exigente, mais próxima da natural, né? Ela está mais próxima aí aos parâmetros permitidos, né? A qualidade, e o uso dela acaba se tornando prioritário, principalmente para os seres humanos. Imagine que a gente tem um rio lá, só tem um rio naquela cidade, e aí o pessoal pega a água somente daquele rio. Então, esse rio, provavelmente, ele vai ser proibido ser lançado efluente. Porque só tem esse rio para a gente beber, né? Então, o uso prioritário é para esse consumo. Principalmente se a água for diminuindo, né? Se aquele rio lá tem pouca água disponível, como, por exemplo, o Rio São Paulo, né? Então, a água que está lá no sistema Cantareira, né? Que a gente fala lá, né? Que são vários sistemas. Então, a prioridade é para beber. Ou seja, não vai ter água para os animais, não vai ter água para a indústria, para irrigação, porque a prioridade é para beber. A prioritária deles é esse. A lei já amarra isso. Ó. Caso de escassez, caso de problema, a prioridade de uso é para abastecimento doméstico, que seria para consumo humano. Porque quando a gente fala consumo humano, é água para tomar banho, é água para fazer comida, né? É água para o nosso consumo diário.
Se nós tiver água em abundância, tiver recurso disponível, o segundo prioritário é para matar a sede dos animais. É para o animal beber, né? O gado, outros animais, né, estão autorizados também a usar essa água, os peixes, né, que seria o chamado dessedentação. Então, a lei fala esse termo aí, dessedentação de animais. Então, é o segundo uso prioritário. Aí, terceiro seria para proteger as comunidades aquáticas e, por último, o quarto, né, seria para usar para irrigação. A gente usar na agricultura, porque vocês sabem que a irrigação é o vilão do uso consultivo da água, né? Ele puxa muita água lá do corpo receptor, muita água lá do rio, do lago, ou até mesmo subterrâneo para ele poder irrigar, né? É muito. Então, por isso que ele está numa escala aí meio que lá na quarta, né? E por último, né? Sem nenhum problema, é usado para navegação. Então, essa escala aqui, gente, gravem ela e guardem, que ela cai muito em prova e aí muitas das vezes a gente se perde aí, né, esse tipo de uso, tá? Então, principalmente, né, a água ela é uso para consumo humano. Primeiro fator aí que a gente não pode esquecer, que está lá na lei, né? Isso daí não foi invenção de político, de ninguém, né? Foi a norma que já determinou isso. Inclusive, a água também, a lei, ela considera uma água finita, tá? Ela não é uma água que nunca vai acabar, não. Ela considera finito, por isso que eles cobram a taxa. Então, a gente tem que pagar o uso dela, tá? Então, qualquer tipo de uso que a gente for usar, por exemplo, eu vou cavar um poço, eu vou fazer um microsistema de água, eu tenho que ter autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que a gente chama de outorga de água. É justamente que eu vou pedir autorização para me usar aquele recurso. Se eu cavar poço de qualquer jeito para fazer, digamos, lava-jato, qualquer coisa aí, eu estou em desacordo com a norma, porque eu preciso ter autorização do órgão ambiental para poder usar esse recurso. Ok? Então aí você já percebe esse mercado aí, né? Quem vai fazer a licença? Vai ser o profissional da área ambiental, né? Justamente para dar autorização para ele. Vai fazer todo o diagnóstico, vai saber quanto é consumido, qual é a vazão do recurso. Às vezes é só uma questão documental. Às vezes o cara não vai pagar nenhuma taxa porque ele vai estar isento das taxas, mas ele precisa da legalização. Ok? É claro que vai acabar pagando uma taxa para o técnico, né? Porque o técnico vai assinar a responsabilidade que aquele estudo é válido. Mas, por exemplo, ele não vai pagar licença lá na SEMA, ele não vai pagar uma taxa, né, de uso mensal, por exemplo, para o órgão ambiental. Ok, né? Então é isso, gente. Olha, então aqui tem um exercício que eu vou já colocar depois, esse exercício só para vocês darem uma adiantada aí, né, no, assim, nessa parte teórica que a gente já vimos, né? Mas essa questão aqui vai estar no Google Formulário e depois eu vou dar o gabarito para vocês, tá? É só para vocês, digamos, se lembrarem e buscarem conhecimento do que a gente trabalhou aqui, né? Trabalhou nas aulas passadas, né? A gente é o treino, né? Que a gente vai fazer aí para a gente, digamos, ter esse compromisso aí desse aprendizado, tá bom? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema? Vou fechar aqui, mas se for necessário a gente abre novamente, tá? Só para mim, digamos assim, interromper aqui a gravação. Mas vai ficar aberto ainda o espaço